Bom dia a todos. Então, hoje, mais uma vez, nós queremos agradecer ao Dr. Celso Granato, que é professor adjunto, livre-docente da disciplina de infectologia da Unifesp. Ele fez várias especializações, uma em Hamburgo, na Alemanha, depois em Lyon, na França, depois na Cornell, nos Estados Unidos. E agora, o artigo dele mais citado é um artigo que se refere à prevalência a difusão da SARS-CoV aqui no Brasil. Então, é um artigo bem recente, que tem um número de citações muito grande, 260 citações no artigo bem recente. E o Dr. Celso vai falar, ele tem nos ajudado bastante, ele vai falar sobre a evolução dos testes diagnósticos para a Covid-19, e hoje nós vamos conversar com ele mais tarde também sobre como nós podemos elaborar o nosso projeto de terceira dose da Coronavac, que nós iniciamos, que nós vamos continuar agora, talvez na próxima semana, numa amostra, como um estudo, né, para ver qual que é a resposta que nós temos nesse grupo de pacientes que o transplantado tem uma resposta muito precária e até uma eficácia da vacina também que é bastante reduzida para todas as vacinas. Então, é uma preocupação do mundo todo como lidar com o imunossuprimido extremo, assim, que é o paciente transplantado e recebe uma dose, uma combinação de 2 ou 3, ou às vezes 4 drogas imunossupressoras, ele tem uma imunossupressão permanente, que nem para a vida toda. Não é intermitente, como acontece na maior parte das doenças. O transplantado, ele recebe imunossupressão pela vida toda e aí ele tem essas consequências que nós podemos ver bem agora nessa pandemia do Covid. Então, muito obrigado, Celso, muito obrigado mesmo mais uma vez pela sua ajuda. E também queria agradecer a Raquel pela apresentação que ela fez na semana passada e já comunicar, antecipar que na semana que vem é o Dr. Carlos Fortaleza, que é um epidemiologista, infectologista de Botucatu e que estuda o desenvolvimento de observatório de pandemias para identificar o surgimento de potencial pandemias que possa ter esse comprometimento como vem ocorrendo nessa que nós estamos vivenciando. Então, muito obrigado, Celso. Tá bom. Então, o Medina pediu que eu falasse, né? Eu tenho tomado sempre o cuidado de colocar a data, porque a aula de amanhã provavelmente vai ser diferente da de hoje, né? Então, a ideia é falar sobre a evolução dos testes para diagnóstico e acompanhamento de indivíduos infectados pelo vírus ou vacinados contra o SARS-CoV-2. Eu vou ter que falar de vez em quando, pessoal, o nome de marca, viu? Senão acho que ia ficar muito chato a gente não falar, mas eu não tenho nenhum conflito de interesse com relação a isso, eu não ganho nada de nenhum desses produtores de kit, né? Bom, só para a gente organizar, né, eu vou começar a falar sobre a biologia molecular, porque foi os primeiros testes que a gente começou a fazer, né? Só que vocês se lembram bem, a gente tinha muita restrição sobre a quantidade de testes que a gente podia fazer, né? A gente desenvolveu o laboratório, desenvolveu o PCR, mas a gente não tinha volume, porque são materiais todos importados, né? Então, nós priorizamos as pessoas mais complicadas, né? Mesmo porque em fevereiro do ano passado a gente ainda não tinha toda uma dimensão do estrago que isso ia acontecer. Então, nós testamos principalmente pessoas em UTIs, né, pessoas com quadros graves, e quando nós fizemos a validação dos primeiros testes sorológicos, que começaram a aparecer lá para abril, maio, mais ou menos, a gente usou esses testes, esse soro dessas pessoas, porque a gente sabia que eram pessoas que tinham tido clínica, eram pessoas que tinham tido PCR positivo, então era a minha referência de pessoa que tinha que ter anticorpo. E os testes desempenharam muito bem, eles tiveram uma sensibilidade praticamente de 100%, né? Então, a gente achou que esses testes resolveriam nossos problemas do ponto de vista sorológico. Só que aí a gente começou a ter que testar, na metade do ano passado, pessoas com formas leves da doença, pessoas talvez até assintomáticas, que tinham PCR positivo, mas eram assintomáticas. E aí a gente viu que os testes não tinham o mesmo desempenho, né? Então, aí foi uma parte da dor de cabeça que a gente teve, e a gente vai voltar sobre esse assunto. Então, o primeiro tópico são os testes diretos, né? Quer dizer, aqueles que identificam o agente. Então, a gente dá preferência a colher material de naso,
de preferência naso e orofaringe, porque é o local primário de infecção, embora a gente saiba que o vírus é mutável, né? Ao longo do tempo ele muda de lugar, nas formas graves ele vai para mais traqueia, para pulmão. Então, às vezes, você pode ter, dependendo do momento da doença, você pode ter um resultado falsamente negativo no material colhido em nasofaringe. Mas ele é o padrão ouro, né? E existem vários protocolos, né? Basicamente usando várias regiões-alvo do PCR. Vocês lembram que a gente, no PCR, escolhe algumas regiões-alvo e amplifica isso, né? E aí, quantas vezes a gente tem que replicar o vírus para poder detectar, isso é chamado de CT, tá? Cycle Threshold. Quer dizer, quantas vezes eu tenho que multiplicar o vírus para ele ficar positivo. Se você tem muito vírus, você faz poucos ciclos. Se você tem pouco vírus, você tem que fazer muitos ciclos. Então, o CT é inversamente proporcional à carga viral. E aí surgiram vários alvos, né? Então, tem a nucleoproteína, tem RNA polimerase e RNA dependente, tem os genes da nucleoproteína, os genes do envelope, e a única coisa que a gente não faz, pessoal, é usar o spike. Então, apareceu um kit comercial, que eu saiba, que, além desses outros alvos, usava o spike. E isso foi que levantou a lebre na Inglaterra, porque eram pessoas com clínica que tinham esses outros alvos positivos, mas o spike era negativo. Aí eles sequenciaram essas amostras e viram que era a mutante alfa, agora, chamada de alfa, porque a mutação tinha sido naquela pontinha do spike que a gente chama de RBD, né? Receptor Binding Domain, né? Então, existem vários alvos, mas a gente não gosta de usar spike, porque a gente sabe que é a região do vírus que sofre mais mutação. E, ao longo do tempo, pessoal, começaram a aparecer testes comerciais. Então, hoje em dia, a gente tem um kit da Roche, que é feito um equipamento chamado 6800, a gente tem o Gene Expert, né, que é uma firma americana. Então, existem vários agora produtos comerciais, e então já não tem mais aquela limitação que a gente tinha no começo. O ideal é que a pessoa colha a amostra entre o terceiro e o 10º dia, especialmente porque lá pelo 4º, 5º dia costuma ser o pico da carga viral. Mas é lógico que se a pessoa tiver sintomas, pode ser feito no primeiro dia, porque o valor preditivo do teste numa pessoa que tem clínica pode estar no primeiro dia, segundo, terceiro maior, mas essa carga viral tende a aumentar um pouquinho nos primeiros dias antes de decair, né? Então, a interpretação desse resultado, ela depende de muitos fatores, e às vezes não é muito fácil a gente orientar qual é o primeiro momento de fazer, né? Então, a situação mais comum é uma pessoa que teve contato com uma pessoa positiva e ela quer saber quando ela faz o teste. A gente sempre orienta para fazer depois de 4 a 5 dias, né? E se for negativo, depois de mais 4 a 5 dias, né? Porque com isso você vai cobrir a maior parte do período de incubação, né? Bom, por conta dessa variedade de alvos que a gente tem, variedade de enzimas que a gente usa no PCR, é muito complicado fazer comparação de resultados, né? O CT é um sinal, né, aproximado de carga viral, mas talvez o meu CT de 30, se eu fizesse no outro laboratório, ia dar 28, ia dar 32. Né? Então, você comparar CTs de laboratórios diferentes é muito complexo, porque a variedade de alvos, de enzimas, é muito diferente, né? E tem a questão das variantes, né? Uma das perguntas que a gente mais recebe agora é se o teste pega as variantes. E a resposta é sim, né? No laboratório, nós montamos um teste de quadriplex ou tetraplex, de forma que você tem que ter mutação em vários trechinhos do RNA viral para o teste não pegar, né? Porque ele usa alvos que podem sofrer mutações, mas não os 4 alvos. Então, a gente não tem notícia de perigo. Quando você tem um negativo, é porque a coleta pode não ter sido adequada, a gente faz um controle de coleta, mas a coleta pode não ter sido adequada, pode ser que a pessoa está com um vírus que já está querendo mudar de lugar, né? Mas não por causa da mutação, isso não tende a acontecer. Outra coisa que a gente passou a fazer é testar saliva, né? Então, ele é o mesmo PCR, só que em vez de a gente testar o suave
de naso, orofaringe, a gente testa a saliva, né? Na nossa validação no laboratório, nós usamos funcionários do laboratório que estavam com clínica, né, que tinham tido contato com pessoas. A sensibilidade relativa em relação ao material de nasofaringe foi de 94%, quando a amostra foi colhida entre o terceiro e o sétimo dia em pessoas com sintomas. Então, não existe um trabalho assim tão detalhado falando sobre a sensibilidade quando a pessoa não tem sintomas, né? Como a carga viral não costuma ser substancialmente diferente, a gente acredita que a sensibilidade também não seja muito diferente, mas esse dado ainda não está disponível. E a gente não teve falso positivo. Então, a especificidade foi de 100%. Tá? Bom, qual que é a vantagem dessa técnica? Comunidade de coleta, proteção do ambiente. Se vocês imaginam, a gente chegou a fazer 6.000 PCRs por dia. Isso é uma insanidade em termos de número de teste numa pessoa que tem que colher o material no nariz, a pessoa tosse, a pessoa espirra. Então, você tem uma contaminação ambiental que torna você fazer isso no ambiente fechado, numa sala de coleta, muito complicada. Por isso que também isso evoluiu para um drive-thru, né? Para você poder também fazer dentro do carro da pessoa, que, afinal de contas, já é um ambiente contaminado, né? E, então, foi uma proteção ambiental também, além da comunidade da coleta, que a pessoa pode... não precisa enfiar aquele cotonete dentro do nariz, que é muito incômodo, né? Para nós, foi muito importante o volume de saliva, tá? Então, se você colhe menos do que 2 ml, como você vai concentrar isso, diminui a sensibilidade. Então, é importante o volume de saliva. A gente sempre orienta para a pessoa tossir um pouquinho, e para isso existe algum dado na literatura mostrando que isso aumenta um pouco a sensibilidade. Então, a pessoa dá uma tossidinha, movimenta um pouquinho esse material da orofaringe, da traqueia, né? E com isso você contamina melhor a saliva. E eu aprendi com os dentistas também que a composição da saliva de manhã ela é diferente do restante do dia. Então, de preferência, colher esse material pela manhã. Agora, quando a pessoa vai fazer com a finalidade de visto, finalidade de viagem, importante informar com a companhia aérea, com o consulado, se eles aceitam saliva. Tá? Existem lugares que aceitam, existem lugares que não aceitam. Então, é importante saber isso de antemão, né? Como eu falei para vocês, o teste que a gente faz, ele detecta essas variantes de preocupação, né, chamadas de VOC, aquelas conhecidas agora, só que ele é um PCR específico para elas. Tá? E esse PCR para as variantes, ele não é da mesma sensibilidade do teste diagnóstico. Isso é sempre assim, porque o teste diagnóstico tem que ser o mais sensível possível. Então, há necessidade para a gente identificar a variante que a carga viral seja alta, tá? Porque senão a gente não vai ter sensibilidade para identificar. E a gente não faz isso de todo mundo. Isso não é um teste para ser feito em larga escala, é mais uma finalidade epidemiológica, populacional, não tem sentido você ficar detectando individualmente, mesmo porque a gente ainda não tem o dado de que isso seja uma evolução pior, né? Então, mais para dizer para vocês que já existe esse teste, ele poderia ser feito também por sequenciamento de próxima geração, né, que a gente chama de NGS, mas ele fica muito mais caro, muito mais caro. Então, isso ainda não é uma coisa que é feito numa escala maior, né? Então, como é que a gente faz? A gente faz a amostra positiva, se a pessoa tem uma carga viral média para alta, a gente pode fazer um outro PCR e aí a gente vai identificar essas mutações e a gente vai conseguir liberar se é alfa, beta ou gama. A gente desenvolveu também um tubinho, né, com um funil para a pessoa cuspir, né, e tem um certo volume, tem um volume mínimo, né, e quando a criança é pequenininha, entre 2 e 4 anos mais ou menos, a gente tem colhido com uma cânulazinha, né, tem que fazer uma certa brincadeira com a criança, tudo, mas acaba dando certo, né? Então, é muito bom isso também para a criança, né? Bom, outro teste que surgiu assim, há menos tempo, né, foi o teste molecular rápido,
né? Então, isso é uma técnica que a gente chama de LAMP, né? Então, ele é um teste muito parecido com o PCR, mas ele não é chamado de PCR exatamente, porque a gente tem só uma enzima que faz tanto a transcrição reversa como a amplificação, que são as duas grandes etapas do PCR. Mas ele é um processo mais rápido, porque ele é isotérmico, né? O PCR, para funcionar, você tem que ter uma oscilação de temperatura que faz com que você perca muito tempo na reação. Então, a reação de LAMP é isotérmica, então, com isso, o tempo de cada reação é 15 minutos. Agora, é óbvio que a gente não tem 50 máquinas para fazer isso, porque custa caro. Então, se você tiver 10 amostras para fazer, elas são feitas individualmente. Então, cada teste demora 15 minutos, né? E o alvo dela é a RNA polimerase, RNA dependente. Ele é colhido com suave seco e é um suave específico para essa máquina. Então, não dá para a gente usar o mesmo material do PCR para fazer o PCR rápido, porque o suave é diferente, né? E ele sempre foi padronizado para material nasal ou orofaringe, né? Então, ele não foi validado para outro tipo de amostra. Às vezes, o pessoal pede para você fazer esse teste molecular rápido no líquor, por exemplo. Não é que não dê para fazer, mas a gente não tem noção da sensibilidade em outros materiais clínicos, né? Bom, na nossa validação, também feita com funcionários, né, do laboratório, quando a amostra foi colhida até 7 dias depois do início dos sintomas, a sensibilidade foi de 100%, né? E isso sempre nos casos em que o CT era até 30. Quer dizer, a pessoa tinha uma carga viral alta ou moderada. A gente considera um CT positivo até 34, né? Então, a pessoa também foi validado muito nas pessoas com uma clínica, com clínica e com uma carga viral relativamente alta, né? Com pessoas que têm o CT mais alto ou pessoas assintomáticas, essa sensibilidade não está nem definida pela própria firma que faz esse teste, né? Que é a Abbott, né? E a mesma coisa que eu falei com relação à saliva, é importante saber se o consulado, a companhia aérea aceita isso, porque a gente sabe que tem companhias que sim, consulados que sim, outros que não. Então, é um equipamento que está aqui, é desenhado, é um teste individual, né? E ele tem o tamanho de uma maquininha de cartão de crédito, né? Então, a gente usa principalmente em hospitais que fazem parto, né? Em pronto-socorro, que tem muito movimento, a pessoa já entra que precisa fazer, sei lá, um abdômen agudo, você tem que fazer o teste ter rápido, você não pode esperar até o dia seguinte, tá? E existem outras marcas também, né? Aqui está o teste da Cepheid, né? Que é o Gene Express, né? Ele é um teste que é também individual, isso aqui é um cassetezinho, né? Que entra numa máquina que pode fazer um teste, 2 testes, 4 testes, pode fazer até 256 testes. E na nossa experiência, ele teve uma sensibilidade de 88% em relação ao PCR. Então, uma sensibilidade um pouquinho mais baixa, mas é uma reação rápida também, né? De poucos minutos. Mas ele não deu falso positivo na nossa validação, não apareceu, né? E o valor preditivo vai depender, então, de quem que você está testando, qual é o momento epidemiológico da doença, tá? Bom, outro avanço que a gente teve foi a detecção de antígeno viral, que, assim como a Raquel falou, eu também sou fã desse teste, eu gosto muito dele, é um teste imunocromatográfico, né? E que ele detecta a nucleoproteína. Então, não tem problema da variante de preocupação, porque ele detecta uma outra proteína, não é o spike. Então, você não tem problema de perder esse teste por causa da mutação, né? Então, é um teste imunocromatográfico, aquela tirinha que a gente usa para influenza, para sincicial respiratório, uma série de outras circunstâncias, é o mesmo tipo de teste. E o material também é o mesmo, nasofaringe, orofaringe, e na nossa validação interna no laboratório, teve uma sensibilidade em sintomáticos de 94%. É uma sensibilidade bastante razoável. Em assintomáticos, ainda não está determinada, e nós também não tivemos falso positivos. Tá? Claro que são pessoas sintomáticas, o valor preditivo aumenta, não tem dúvida, mas a gente não teve isso, não quer dizer que não exista, né? Eu fiz um levantamento sexta-feira
nós fizemos até agora 22 mil testes de antígeno, né? E é óbvio que aparecem falsos positivos, seria irreal a gente achar isso, mas certamente não foi uma coisa frequente, né? Nós não validamos outro tipo de material. E também, eu sei, por exemplo, que a Air France aceita o teste de antígeno, mesmo porque existe um programa de saúde pública na França que testa antígeno. Então, acho que a Air France foi só coerente, né, com o que acontece lá na França. Mas é bom consultar antes a companhia aérea e o consulado. E aqui está um estudo que foi feito no laboratório, mas seguindo uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, que diz que a gente deve só usar teste rápido de antígeno, que tem uma sensibilidade maior do que 80% e especificidade maior do que 97%. Obviamente, seguir as recomendações do fabricante, testar sintomáticos até 5 a 7 dias depois dos sintomas, né? E é ideal nos cenários em que tem baixa disponibilidade de teste molecular. Então, num país tão heterogêneo como o Brasil, eu acho que essa é uma grande alternativa, porque a gente não tem, na imensa maioria do Brasil, possibilidade de fazer teste de PCR, né? Mesmo que seja um PCR simples. Então, o teste de antígeno é ótimo. E eu queria mostrar para vocês aqui resultados que são publicados, né, mostrando que a sensibilidade varia muito, né? Tem testes que têm sensibilidade de 69%, aqui está o nosso, né, 96%, mas varia muito. Então, é importante a gente estudar bem qual é o teste que a gente vai usar, né? Aqui está uma fotografia, né, do kit, então é um teste muito parecido com aquele teste de gravidez, né, que a gente conhece. Aqui está um resultado positivo, né? Aqui está um controle, C é de controle, é importante falar isso porque isso não é Covid, como algumas farmácias têm falado, o C é de controle e aqui é o teste da pessoa. Esse aqui é um teste negativo que funcionou, porque o controle funcionou. E esses dois à direita aqui são testes que não funcionaram, porque o controle não funcionou. Se o controle não funcionou, esse teste de baixo não tem valor. Tá? Então, isso precisa tomar muito cuidado para saber se o pessoal da farmácia está bem treinado para isso. Eu não sou contra fazer o teste em farmácia de forma nenhuma, eu acho que isso aumenta muito a capilaridade do sistema, simplifica muito o processo epidemiológico para a gente entender a doença, só que tem que ser feito um teste de boa qualidade por gente treinada para isso, né? Senão não vale, né? E aqui está um trabalho mostrando a acurácia, né, esse teste imunocromatográfico comparado com o PCR, né? E vocês veem que tem uma sensibilidade bastante alta nesse caso aqui, né? E tem uma especificidade que nesse caso aqui foi menor. Não foi isso que a gente encontrou na nossa validação, então isso é um trabalho feito na Áustria, né? Mas eu acho que pela sensibilidade, ele como um teste de triagem, pelo menos, é excelente. Depois você vai confirmar isso com outro teste quando tiver clinicamente, epidemiologicamente justificado, né? Bom, aí a gente vai partir para os testes indiretos, né? Sorologia tradicional, né? Então, existe uma recomendação do CDC, já da metade do ano passado, de que a gente fizesse uma abordagem que eles chamaram de ortogonal, porque naquela época o CDC constatou que não existia nenhum kit comercial com capacidade de identificar anticorpos em todas as pessoas. E essa era a experiência que a gente tinha também no laboratório. Então, a gente passou a fazer 2 tipos de teste. Então, a gente mudou ao longo do tempo essa testagem no começo, pela disponibilidade de kits também, e atualmente, já faz alguns meses, né, vários meses, a gente usa um teste da Roche que detecta imunoglobulinas totais contra a nucleoproteína e um outro teste da Abbott que também detecta anticorpos contra a nucleoproteína e esse discrimina IgG e IgM. Só que os epítopos, tanto desse teste como desse, são diferentes. Então, não é incomum a gente ver pessoas que têm positividade na Roche e não tem na Abbott e vice-versa, né? Eu cheguei a ter uma conferência com o pessoal da Roche da Alemanha e eles acharam que não fazia muito sentido você identificar se era IgG ou IgM, porque a ideia que eles tinham naquela época, e continuou, era identificar se a pessoa tem imunoglobulina e, portanto, teve a doença.
Isso eram pessoas que não tinham conseguido fazer o teste por escassez de reagentes. Então, eles queriam identificar pessoas que tinham tido contato com o vírus, não importava se era IgG, IgM ou IgA. Então, o teste detecta essas 3 imunoglobulinas, mas ele não especifica. E o teste da Abbott especifica. Como eu falei para vocês naquela primeira conversa, a gente ficou muito frustrado com o teste de IgM, porque nós cansamos de ver pessoas que tinham IgM positivo, às vezes em leituras muito altas, sem IgG. Lógico, né? Se a gente extrapolar por outras doenças infecciosas, vai ver que essa pessoa vai virar, só que não viravam, né? Então, ou é uma doença com comportamento diferente de todo o resto, ou então esse IgM é inespecífico, né? Então, a gente deixou de fazer. Não quer dizer que o teste não esteja disponível, né? Se os médicos quiserem fazer, a gente vai atender o pedido do médico, só que a gente não faz automaticamente e nem recomenda, porque a gente acha que é um marcador que mais atrapalha do que ajuda, né? E como eu falei para vocês, nós validamos esse teste com relação a pessoas com quadros graves. E ele funcionou muito bem nas pessoas que tinham tido PCR positivo, que tinham tido clínica. Mas quando se começou a testar pessoas que tinham casos mais leves ou moderados, a gente viu que não era bem assim. Então, a gente já viu que tem muitas pessoas com formas leves da doença que tiveram PCR positivo, mas que não são sorologicamente positivas, né? Bom, nos casos graves, a soroconversão começou a acontecer de forma importante após 15 dias do primeiro PCR e 95% eram positivos em 4 semanas. E usando esse sistema ortogonal, a sororeversão foi incomum. Quer dizer, pessoas que eram positivas e que ficaram negativas. Isso foi raro. Então, o que nós fizemos, né? Nós primeiro vimos a soroconversão em 2.245 pessoas internadas com PCR positivo, 83% viraram após 1 semana, 89% após 2, 93% após 3 e 95% após 4 semanas. Mas, novamente, a gente não sabe bem o comportamento dele em formas assintomáticas. Esse levantamento foi feito pela nossa colega, a Carolina Lázari, que trabalha comigo no laboratório e é do laboratório central do HC, né? Bom, um trabalho feito na Islândia, publicado no New England, mostrou que determinados tipos de anticorpos desapareciam ao longo do tempo. Foi um trabalho muito grande, né? A Islândia é uma ilha pequena, eles testaram praticamente a população inteira e viram que esse anticorpo diminuía ao longo do tempo. Então, será que a gente não está perdendo pessoas, especialmente os oligossintomáticos? Esse trabalho, novamente, mostrou isso, né? Que se a gente usar, por exemplo, esse teste aqui, vocês veem que ele está caindo a positividade ao longo do tempo, no segmento de 3 meses. Mas há outros testes que eles permanecem positivos, né? Foram 97 pacientes em 4 coletas até 12 semanas, né? Então, existem testes que medem anticorpos que caem e anticorpos que não caem, né? Esse é o trabalho aqui, publicado no Transfusion, feito no Banco de Sangue de São Francisco, mostrando que um desses kits que a gente usa, ele teve uma queda que foi muito pequena, né? Esse outro teste aqui também, mas que houve testes que tiveram uma queda muito importante, inclusive testes de neutralização. Olha aqui, ó, o teste de neutralização teve uma queda, ele negativou ao longo do tempo, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque quando a gente faz levantamentos epidemiológicos, a sorologia não quer dizer que a pessoa não tenha tido a infecção, a negativa, porque pode ser que ele tenha simplesmente desaparecido. Na nossa casuística do laboratório, a gente avaliou 9.159 indivíduos e só 46% soro reverteram. Quer dizer, eram positivos e se tornaram negativos no intervalo de 5 a 6 meses. Então, foi uma queda pequena, 0,5%. Eu atribuo isso principalmente ao teste que a gente usa, um dos testes, né, que é um teste bastante robusto, que fica positivo durante muito tempo. E aqui a gente está vendo que o nível de anticorpos, na verdade, aumenta, né? A partir de 2 semanas, a maior parte aumenta e raramente ele negativa, né? Bom, quando surgiram as vacinas, no final do ano passado, passou a ter maior importância a medida de anticorpos neutralizantes.
esses anticorpos neutralizantes eles têm que ser dirigidos contra aquela pontinha que é o RBD, né? O Receptor Binding Domain, que é a região que se liga com o receptor ACE2. Agora, essa região aqui, ela também tem mais de um epítopo. Então, nem todo anticorpo dirigido contra o RBD é um anticorpo neutralizante, né? Como eu falei para vocês também, a proteína S é uma proteína muito complexa, dependendo do genótipo, ela tem de 1.100 a 1.600 resíduos de aminoácidos, com pelo menos 20, eu falei 23, é 21 epítopos, né? Então, é complicado. Então, a gente faz um teste que a gente não gosta muito de chamar neutralizante, né? Eu até coloquei entre aspas, porque, por definição, um teste neutralizante é aquele que a gente faz em cultura de célula. Agora, é óbvio que, num contexto populacional, não dá para fazer um teste em cultura de célula no laboratório P3, né? Então, ele é um teste funcional que tenta se aproximar do teste de neutralização. Então, como é que é o princípio desse teste? A gente colhe o sangue do paciente, separa o soro e mistura o soro do paciente com uma solução de RBD clonada, né? E também com um conjugado. A gente faz isso separadamente em um tubo, né? Aí a gente pega o produto dessa reação e coloca numa placa que é revestida com ACE2. Então, se a pessoa tem anticorpos, ela vai, então, se ligar no RBD e não vai sobrar RBD e conjugado para se ligar no ACE2. Consequentemente, dá uma reação incolor. Então, a ausência de cor significa positividade de anticorpos. Tá? Agora, se a pessoa não tem anticorpos, esse RBD mais conjugado vai se ligar no ACE2. Portanto, vai ter uma produção de cor. Então, produção de cor é a ausência de anticorpos neutralizantes. Quando não tem cor, presença de anticorpos neutralizantes. Então, quando nós fizemos a validação, nós, além de usarmos pessoas que tinham tido sorologia positiva, a gente pegou uma coleção de amostras colhidas em 2017, né? E, logicamente, as pessoas não podiam ter anticorpos específicos contra o SARS-CoV-2 em 2017. E a gente observou que uma parte dessas pessoas, aqueles que tinham uma leitura entre 20% e 35%, caíam nessa faixa. Então, quando a pessoa tem neutralizantes abaixo de 20%, é negativo. Quando ela tem acima de 35%, isso não aconteceu nas pessoas colhidas em 2017, então elas eram positivas para valer. E quando elas estavam nessa faixa intermediária, a gente fazia o teste Spike da Roche, não é aquele primeiro Roche, é o Roche Spike, para verificar a especificidade desse teste. E eu quis ressaltar isso aqui, porque isso é diferente da bula. Tá? Como vocês sabem, quando você compra um teste feito nos Estados Unidos, né, esse teste foi feito pelo pessoal da Universidade de Duke, né, ele é registrado no FDA, obviamente é registrado na Anvisa, eles mandam você validar o teste com uma população local. Vocês estão cansados de ver testes que têm significado diferente dependendo da população onde ele é testado, né? E, para nós, se você considerar uma pessoa que tem, por exemplo, 30, 35, para nós foi um resultado inespecífico na população brasileira que a gente testou. Mas isso não aconteceu nas pessoas que tinham neutralização acima de 35%. Tá? Então, a especificidade foi garantida. Então, novamente, né, esse teste ele é chamado de CPAS, né, feito por uma firma chamada GeneScript, né, e quando a pessoa tem o RBD ligado no ACE2, isso dá uma cor, e quando a pessoa tem anticorpos, ele neutraliza esse antígeno e a pessoa não vai formar cor. Tá? Então, é um teste que ele é um análogo, né, da reação de neutralização. Bom, aí nós fizemos um levantamento no laboratório em 5.772 pessoas, sendo que 1.818 delas afirmaram ter sido vacinadas. Eram pessoas que fundamentalmente tomaram 2 doses da Coronavac, do Instituto Butantan, e 15% AstraZeneca. Nessa época que a gente colheu essas amostras, a gente ainda não tinha de forma importante
pessoas vacinadas com a Pfizer nem com a Janssen, né? E nós observamos que 7,75% tinham menos do que 20% e 77% tinham mais do que 35% de neutralização. Então, pessoas vacinadas com essas vacinas há mais de 2 meses, né? 77% tinham positividade. Então, não é todo mundo que toma vacina que fica com esse teste positivo, né? Isso foi uma validação feita no laboratório, como eu falei para vocês, e em algumas dessas pessoas, mais exatamente 298, além de fazer o teste funcional, nós fizemos a sorologia tradicional, aquele anticorpos contra a nucleoproteína. E dessas, 41% foram positivas. A gente não sabe, né? É impossível saber se foram essas pessoas que tomaram a vacina do Butantan ou são pessoas até que já tinham tido a doença, né? E que tomaram a vacina tendo tido a doença. Então, não dá para a gente saber isso, né? Mas o fato é que 41% foram positivas. Então, é por isso que a gente acha importante, a gente não recomenda isso, mas se for para fazer alguma coisa, é para fazer o teste de neutralização, que ele dá uma sensibilidade muito mais alta em relação ao teste tradicional, tá? Bom, quanto tempo dura esse anticorpo, né? De acordo com esse estudo publicado na Immunity, essas pessoas ainda tinham anticorpos contra o RBD detectáveis 5 a 7 meses depois da positividade original, né? Embora os anticorpos contra a nucleoproteína reduzissem ao longo do tempo, né? Agora, será que existe uma relação temporal entre a resposta imune humoral e a celular em pacientes doentes? Então, esse trabalho aqui fez um segmento das pessoas com sorologia IgG positiva, IgM positiva e a resposta imune celular. Vocês veem que sim, né, houve uma concomitância, embora a CD8, depois de um pico, ela cai um pouquinho, CD4, mas isso foi concomitante à resposta imune humoral, né? E esse trabalho mostrou em pessoas que são convalescentes da doença uma robusta resposta T, né? Mesmo nas pessoas assintomáticas. Então, eu achei interessante porque mostra que, independente da apresentação clínica da doença, as pessoas que têm uma forma assintomática da doença também tiveram uma resposta imune celular importante. E esse trabalho da Emerging Infectious Diseases mostrou que 78% das pessoas que não tinham tido soroconversão após a doença tinham resposta imune celular medida pelo ELISpot. Então, isso é uma coisa importante, porque a pessoa toma vacina, né, por exemplo, ou pelo menos a pessoa teve a doença, talvez fosse mais correto falar isso, né? A pessoa teve a doença, não soroconverteu, e, no entanto, 78% deles tinham resposta imune celular. Tá? Acho que isso é um dado muito importante também, né? Agora, novamente em pessoas convalescentes, como é que é esse comportamento, né? Esse trabalho publicado, então, na Immunity também, mostra que existe uma imunidade protetora nas pessoas que têm a doença do tipo da doença e têm uma resposta imune celular, além da resposta imune humoral. Agora, será que a resposta imune celular após a vacinação é a mesma coisa? Será que existe uma relação entre a resposta imune celular e a neutralização? Esse trabalho publicado na Nature Medicine, e que eu gosto muito de citar, porque é uma pessoa que admiro muito, a doutora Kanta Subbarao. A doutora Kanta Subbarao, até recentemente, ela era chefe do setor de influenza do CDC americano. Aí ela se aposentou e agora ela trabalha na Universidade da Austrália, né? E eles mostram que o nível de anticorpos neutralizantes medidos pela neutralização em cultura de célula é altamente preditivo da proteção imune e fornece uma base para a gente avaliar, por exemplo, novas vacinas, né? Então, existe sim uma relação entre a resposta imune humoral neutralizante medida em cultura de célula e a
resposta imune celular. E esse trabalho da Vexin confirma isso também, e ele tem como autor o Stanley Plotkin, né? Certamente a Raquel conhece isso muito bem, né? É um dos grandes autores de vacina, né? Ele tem livros que são verdadeiras bíblias de vacina, né? E eles mostram uma evidência de que há uma correlação entre a presença de anticorpos medida por imunidade em cultura de célula, né? Resposta imune humoral, e a resposta imune celular, né? Então, assim como estudos baseados em história natural da doença, modelos animais, esses resultados suportam o uso de títulos de anticorpos pós-imunização como base para estabelecer um correlato de proteção. Bom, esse teste do CITES, que eu falei para vocês, ele foi validado contra a cultura celular, né? E ele é publicado na Nature Biotechnology também, né? Então, como eu falei para vocês, eu acho que esse conhecimento em construção, então eu acho que ao longo do tempo é possível que a gente venha aceitar como um correlato de proteção a imunidade humoral medida por um teste imunoenzimático, que é muito mais simples, mas isso, claro, vai ter que ser validado em outros trabalhos. Bom, então, o que a gente pode concluir, né, é que os testes diretos e os testes indiretos para a detecção de anticorpos dirigidos contra o SARS-CoV-2, eles têm tido uma evolução constante, não só em relação ao teste em si, com relação à interpretação dos resultados, né? Certamente a interpretação que a gente dá agora é muito superior àquela que a gente dava na metade do ano passado, felizmente, né? Os testes tradicionais, quer dizer, eles medem anticorpos contra a nucleoproteína, eles visam a detecção de imunoglobulinas totais e de IgG. Os testes para IgM têm pouca ou nenhuma utilidade. Os testes de neutralização têm sido empregados para a avaliação da resposta vacinal, nível individual, né? Mas também poderiam ser empregados para aferir o contato com o vírus, porque a pessoa que teve doença e que se curou deve ter anticorpos também contra RBD. Mas existem ainda muitas perguntas que a gente não sabe responder, né? Será que tem realmente um paralelismo entre a resposta imune vacinal e aquela pós-doença? Alguns trabalhos estão demonstrando que sim, mas talvez seja ainda nesse momento um pouco precipitado, ser muito taxativo, né? Quais são os níveis de proteção? A gente ainda não sabe. Eu gostaria de ter mais do que 35%, mas eu não sei se faz diferença se ter 40%, 60%, 80%, não sabemos isso. E muito menos qual é a longevidade dessa proteção, porque ainda não houve tempo para isso, aparentemente é de 6 meses a 1 ano, tem sido preconizado até por motivos mais clínicos e epidemiológicos, mas nem tanto por uma detecção de anticorpos, né? Então, acho que fazer esse teste para avaliação vacinal, eu acho que tem que ser muito cuidadoso, né? Sempre em nível individual, né? Porque a gente tem uma série de dúvidas ainda, mas temos que ter principalmente noção dos limites desses testes ainda utilizados ultimamente. Mas eu acho que é uma luz já no fim do túnel, né? Estamos evoluindo bastante, apanhando bastante, mas eu acho que já é alguma coisa para a gente poder respirar com um pouco mais de tranquilidade. Tá bom? Pergunta que eu queria fazer, queria primeiro anunciar de novo a reunião da próxima semana, que é o Dr. Carlos Fortaleza, que é professor de Botucatu, vai falar sobre observatórios e pandemias, que ele tem um programa bem interessante lá em Botucatu e vai falar sobre esse assunto. E agradecer muito o Dr. Celso, o Domingos Machado, de Lisboa, e o Sérgio, também do Hospital Darcy Vargas, que está sempre presente aqui. Vou passar a última palavra para o Arthur, antes de passar para o Celso agradecer. Muito obrigado, Celso. Eu acho que a gente teve um privilégio muito grande de ter você nos guiando aqui por essa complicação dessa doença e agradecer em nome da Fundação o prestígio que você tem dado a nós todo o tempo. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. É um prazer, viu? Muito obrigado.